Olá, crianças, tudo bem com vocês? Na aula passada, nós conhecemos um pouco da arte rupestre. Hoje, vamos assistir um vídeo sobre uma exposição da arte indígena. A arte indígena está ligada à vida em comunidade, às necessidades diárias, celebrações, cerimônias e rituais. A arte indígena tem características e significados muito importantes. Vamos conhecer um pouco mais sobre a arte indígena? Assistam esse vídeo! Cocares coloridos feitos de penas na década de 60. Cocares feitos de canudos de plástico confeccionados em tempos atuais. As mudanças na legislação ambiental fizeram os índios se adaptar e desenvolver novos tipos de arte, mas sem nunca deixar para trás a tradição e os costumes. É isso que esta exposição no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, vem mostrar. Uma viagem na cultura dos povos indígenas brasileiros que vivem em aldeias nos estados do Pará, Amapá e Mato Grosso. Este espaço é dedicado aos povos do Oiapoque, no Amapá, região onde vivem 4 tribos de diferentes denominações, divididas em 37 aldeias. Esses índios se dedicam à confecção de cuias e colheres de madeira, pintadas com verniz extraído de plantas, arte que recebeu influência de escravos fugitivos das Guiânias. E a arte desses povos não se limita aos utensílios, se estende à religião. Esses pássaros talhados em madeira representam divindades num ritual chamado turé. Segundo a tradição, os chapéus feitos de palha com ornamentos serviam para atrair essas divindades. Os colares feitos com algodão e asas de besouros são indispensáveis nesses rituais. Hoje, eles também são confeccionados com miçangas. Este outro espaço é dedicado aos povos Uaiana e Aparaí, que habitam o norte do Pará e o Amapá. A especialidade deles é a produção de cestos de palha. As figuras na lateral, que parecem ter sido pintadas, são construídas através de tranças feitas com a palha. E esses povos também são bastante ritualistas. Essas rodas de madeira com desenhos de personagens mitológicos são usados em rituais religiosos. E não para por aí. Uma das maiores curiosidades dos povos Uaiana e Aparaí são estas máscaras chamadas tamoque. Elas eram utilizadas pelos índios em rituais em que se eram recordadas as guerras. Estas máscaras representavam na ocasião justamente os inimigos que foram derrotados. Outro povo bastante interessante é o Assurini, que vive no Xingu, no estado do Pará. O trabalho em cerâmica desenvolvido por eles é muito curioso. Tudo é feito manualmente e em espessura muito fina. As figuras são pintadas com tintas naturais e, para terminar, os recipientes são cobertos por uma resina extraída do tronco do jatobá, o que dá um brilho mais intenso à pintura. Trabalhos que os curumins já aprendem desde pequenos, fazendo miniaturas como essas. E se o forte dos Assurinis é a cerâmica, dos tiriós e caxuianas que vivem no norte do Pará e no Amapá, é o trabalho com miçangas. E o material não é novidade para eles. Já a utilizam desde o século XIX, influência recebida de escravos fugitivos das Guiânias. No tear, eles confeccionam tangas femininas, cintos masculinos, usando como base miçangas e sementes de frutas. Hoje, os índios as utilizam para confeccionar até bolsas e pulseiras. Os Uiampis se destacam nas artes gráficas. Pinturas como essas que estão nos quadros são feitas no corpo dos membros da tribo. Geralmente, os desenhos são relacionados a mitos e lendas da floresta, arte que já é reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Além das pinturas,
Também produzem utensílios com palhas trançadas, como peneiras e cestos, e fazem muito bem trabalhos com algodão, como redes, tipóias e saias. E claro, como todo povo indígena, os rituais são bastante presentes. Os Wayampis também gostavam de utilizar máscaras em diversos rituais. Esta, por exemplo, traz uma flauta feita de bambu com um peixe de madeira na ponta. Conforme o índio tocava esta flauta, o peixe de madeira batia na ponta do instrumento, que emitia um som muito parecido com os dos pacus pulando nas águas. Este rito era realizado justamente para relembrar o momento em que a tribo deles se separou da tribo dos pacus. São tantos costumes, tantas práticas, vindas de diferentes povos, que surpreende a maioria das pessoas que visita a exposição. Hoje em dia existe ainda muito preconceito em relação ao que é o índio no Brasil, né? A gente ainda tem uma visão muito idílica do índio que mora isolado na floresta e que não tem nada, né? Não tem roupa, não, é sempre o não, né? E o que a gente está querendo mostrar com essa exposição é justamente o contrário. Olha quantas coisas bonitas eles fazem, olha quanto conhecimento eles têm sobre o meio ambiente que eles vivem, que eles conseguiram preservar, né? E olha o quanto a gente tem a aprender com eles. A criançada que vem aqui sai com esse conteúdo de uma certa forma já mais trabalhado e com uma visão muito mais positiva das sociedades indígenas. Então esse é o sentido de fazer essa exposição, né? A gente acredita que vai ser uma contribuição importante. Que interessante, não é mesmo? A identidade de cada povo representada pelas suas artes. Por hoje é só, se cuidem e até uma próxima!